Boa noite, amigos da TV Rio Branco. Depois de mais uma edição, mais uma apresentação do programa Roda Viva, na Rede Cultura, nossa parceira há mais de 2 anos, estamos nós começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre, nesta segunda-feira, começando para valer mais uma semana. E hoje nós vamos receber o líder da bancada do PL na Assembleia Legislativa e também presidente da Comissão de Segurança Pública, da ALEAC, o deputado Arlenilson Cunha. Vamos falar aqui sobre vários assuntos. Claro, enfatizar também a questão da segurança pública e como vão, os embates políticos entre oposição e situação lá no plenário da Assembleia. Como sempre, o doutor Narciso Mendes, compondo a bancada de debatedores e entrevistadores, que hoje sofre mais uma alteração. Quem aparece hoje aqui para dividir a bancada com o doutor Narciso e conosco também é o jornalista Jairo Carioca. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Você está convidado a continuar conosco. Até já. Ok, estamos de volta, começando para valer mais um Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, TV Rio Branco, Rede Cultura. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior. Como eu falei na abertura, nós temos o prazer de conversar hoje com o líder da bancada do PL na Assembleia Legislativa e também presidente da Comissão de Segurança Pública da ALEAC, o deputado Arlenilson Cunha. Seja bem-vindo, deputado. Muito boa noite. Prazer recebê-lo mais uma vez. Boa noite, Luiz. Narciso. Dizer da satisfação de estar aqui nesse programa, né? Em frente aqui desse quadro aqui, nosso amigo Carioca. Para mim é um prazer estar aqui, poder ouvir, colocar um pouco aqui sobre política e esse programa que eu sempre gosto de estar acompanhando, de assistir, né? O Narciso estudioso, né? Você já teve vários mandatos também. Uma experiência muito boa. Para mim é um prazer estar aqui, né? Vários políticos aqui. Gosto muito de acompanhar o programa, viu, Narciso? Muito obrigado. Doutor Narciso, muito boa noite. Boa noite. Em princípio, eu gostaria de parabenizar ao Arlenilson Cunha e, no devido tempo, eu já deixo aqui a minha primeira pergunta. Você se julga capaz de se tornar uma Cunha, olha, trocadilho, no nosso desajeitado sistema político partidário? É importante, Narciso. Primeiro, quando fala de Cunha, né? A Cunha... Eu, como Narciso, como eu vim praticamente assim, eu vim da zona rural, né? Meus pais, meu avô foi seringalista, né? Meu avô paterno, meus avós maternos foram seringueiros, então a gente conhece. Depois, hoje o Acre, esse período, os seringais daquele modelo antigo, né? Dos barracões, hoje é um outro formato. Então a gente lembra bastante ainda essa questão da Cunha, né? Então a gente tem uma memória fresca. Mas, claro, Narciso, o intuito é você ser uma Cunha. Eu acho que o povo, a população espera isso do político, né? Que venha ser uma Cunha, que venha ser diferente desse poder político eleitoral brasileiro atual. Então, esse é o nosso intuito. Eu sou deputado de primeiro mandato, né? Então, sou policial penal de carreira, tive à frente de algumas funções dentro do sistema carcerário prisional e tive a oportunidade de, em 2020, ficar à frente da pasta do sistema prisional. Em 2022, o povo acreano nos conferiu esse mandato, porque a gente tem atuado de forma muito firme, né, procurando, Narciso, ter uma trajetória coerente. Eu acho que o grande desafio é esse, ter uma trajetória coerente. Eu acho que esse aí é o desafio. Eu acho que você consegue ser uma Cunha quando você tem uma trajetória coerente na política. Ótimo. Como ele falou, o deputado Arlenilson Cunha foi diretor de unidade prisional, chegou a ser presidente do IAPEM,
fez um bom trabalho, tanto que o trabalho dele foi coroado em 2022, sendo eleito deputado estadual entre os campeões do voto. Mas eu quero boa noite do Jairo Carioca, jornalista, convidado, hoje substituindo o Osmir Lima. Seja bem-vindo, Jairo. Fica à vontade aí para fazer a primeira pergunta ao nosso convidado de hoje. Missão difícil, né? Substituir aqui o Osmir Lima. E na semana passada foi substituído pelo Alex. Foi pelo Alex, legal, que bom. Mas é um prazer, viu, Narciso, estar aqui, dividindo bancada com esse cientista político que é o Narciso, que leu aí 90 livros, né? Nos últimos 2 anos, é isso? Nos últimos 2 anos, ao lado do meu amigo Muniz. E também poder entrevistar o Arlenilson, tive o prazer de entrevistá-lo muito como jornalista, né? Na época que era presidente do IAPEN, na primeira gestão do governador. Eu vou direto ao ponto. Eu creio que o governo Lula, Narciso, Lula 3, né? Ele foi marcado por 3 eventos extremos, que a gente chama. Eu vou fazer uma ordem aqui inversa dos fatos para ir no ponto que é pauta do programa. Eu acho que um dos eventos extremos que a gente vive hoje, a seca extrema do Acre, com o menor nível desde 2005, Rio Madeira, na última segunda-feira, alcançou 0,25 centímetros, também é a menor seca de todos os anos. Nós tivemos o evento das cheias, e aí a gente cita Rio Grande do Sul pelo tamanho e a importância do Estado economicamente para o Brasil, mas nós tivemos também no Acre uma série de problemas sociais, econômicos causados pela cheia extrema que nós vivemos aqui também, E nós tivemos a fuga de 2 acreanos do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró, o Rogério e o Debson Nascimento. Bem lembrado. Que estavam no regime diferenciado, o RDD, me corrija se eu estiver errado, né, devido àquele motim que aconteceu em julho de 2023. E a fuga dos detentos, Narciso, chegou a ter uma repercussão maior, internacional até, do que os fatos, os óbitos que nós tivemos no motim, chamado de motim, na época, que nós tivemos em julho de 2023. O senhor preside aí a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. Como é que o senhor vê esse fato? E aí eu faço 2 perguntas. Essa questão da fragilidade que ficou exposta dos presídios de segurança máxima do Brasil e as últimas fugas que nós temos dos presídios acreanos, principalmente em Cruzeiro do Sul. Por que é tão fácil, desculpa a pergunta, fugir de um presídio de segurança máxima? É boa pergunta, Gabi. Nós tivemos aí, você bem colocou, e para ser muito bem objetivo, né? Falar de ser prisional para mim. Eu falo com muita tranquilidade porque eu não vivo isso, né? Porque como você é um policial penal de carreira, então constantemente você recebe ligações dos colegas aqui do Acre, mas a gente tem contato com colegas de outros estados. Aí eu vou pela primeira pergunta, né? Respondendo a com fato. Primeiro, aquele ato da fuga, né, do Presídio Federal de Mossoró, ali deixou escancarado e evidenciado a necessidade de rever alguns pontos da segurança do Sistema Prisional Federal. E eu falo isso porque tive em vários presídios federais. Aí eu vou entrar aqui no X da questão. Eu posso até, algumas pessoas dizem, mas por que dessa fala? Eu vou dizer, os presídios de segurança do Brasil, eles são seguros. Mas aquele ato, ele deixou, existe sim fragilidade. Aí eu vou entrar, primeiro para o Sistema Prisional Brasileiro. Nós temos a DPF de número 437, que são os estados de coisas constitucionais no Brasil. Então, existe uma adição, né, do STF. Nós temos o Sistema Prisional superlotado, nós somos a 3ª maior população carcerária do país. Ali eu vou falar, são 2 questões. Nós temos um estado, os estados
tem as suas cadeias superlotadas e nós temos o sistema carcerário federal. Porque não existe o sistema prisional federal, nós só temos 5 penitenciárias no Brasil. Né? Eu fui pelo menos aí 2 delas, né? Eu tive da de Brasília, e elas são o mesmo modelo. E o que acontece? E esses 2 indivíduos, justamente, foram os 2 que participaram do motim aqui, de uma tentativa de fuga, né, que culminou com o policial penal ferido, conseguiram impedir ali. Tiveram acesso a uma reserva de arma tática, né, que é aquela primeira, no fim. E foi evitada ali uma catástrofe, deles terem conseguido fugir disso. Então, conseguiram ali alcançar os rivais, né, teve 5 mortes, e eles foram presos federais. Ali, eu sempre falo assim, o preso tem que estar em constante vigilância. Só que quando foi falar sobre a carcerária, sem informações imprecisas, tinha várias falhas. Ali nós tínhamos câmeras que não estavam funcionando, nós tínhamos uma série de questões ali de alarme, então assim, em detalhes, se houve, eu vou dizer ali, eu vou falar aqui, chegaram a levantar suspeita de compra, eu não faço produtivo político, eu poderia dizer ali que esses camaradas aqui, eles não tinham sequer as roupas, são 3 sortes. Como é que o cara vai comprar lá um sistema federal todinho, a gente? Tem que ter muito dinheiro, porque senão assim, Marcola investiu milhões. Então assim, eu acredito que deve ter havido, né, uma negligência, assim, e falhas técnicas. Esses aqui, esses 2 indivíduos, eles, e o outro agora me fica a memória, o Rogério, esses presos aqui, eles sempre deram problemas. Os policiais iam lá, e eu trabalhei no presídio de Antônio Amaro Alves, 2 anos e meio. Então, constantemente, eles cerravam as grades com lâmina de barbeador, para você que está assistindo, para você ter ideia como eles são engenhosos. Aí o sistema federal, e aquilo que eu estou falando aqui com ironia, e nem com desenho, jamais, eu tenho um grande respeito, o sistema federal prova isso que foi seguro, porque todos esses anos nós nunca tivemos uma fuga e nunca tivemos uma entrada de um celular. Nenhum. E aí é diferente. Aí eu trago aqui essa fala e aí deixa evidente que isso é discutível. Ou seja, é do ponto de vista de investimento. Você chega lá, já está bom, não está tendo, mas se não tem a devida manutenção, se não tem o devido atenção, vai acontecer isso. Aí o Brasil ficou calça curta, de forma ridicularizada no mundo inteiro. De 2 apenados, assim, nós tivemos um Marcola que tentou a vida inteira, né, com investimentos aí milionários, vários planos de fundos descobertos ali pela própria promotora Limpo Garcia, que é o ícone do combate ao primeiro comando da capital de São Paulo. Então, eu digo isso. Então, hoje, aí pegando para fechar aqui a minha resposta, Carioca, nós temos um Estado, o sistema penitenciário federal tem uma estrutura enorme. Você trabalha lá, acredito, são 132 vagas, eles operam com 40 presos. Então, sobra vaga, porque até porque é uma questão de ordem pública. Tem um problema no Estado, eles são responsáveis por receber. Né? Então, eles têm que estar assim mesmo, sempre com vaga disponível, no eventual situação em qualquer Estado da Federação, eles recepcionarem esses apenados. E aí pegaram os 2 acrianos lá, que são Pri-Pri, eles foram lá, porque o presídio é vigilância constante. Agora nós imaginamos aqui, os policiais penais do lado dos estados, porque os estados estão superlotados. Então, os policiais penais do Brasil, e aí é que eu falo do lado, que é a realidade, esses policiais, eles se desdobram. Nós temos uma resolução, assim, do Conselho Nacional de Políticas Criminais Penitenciárias, CNCPP, que diz que é 5 apenados para cada policial. Então, imagina aí, você vai aqui no ato para ver como é que está. Nós temos aqui um policial cuidando de 100, meu irmão. O doutor deputado Arlenilson. Você disse que, acabou de dizer, que praticamente não adentram o celular, que isso tornou-se hoje um elemento altamente perigoso. Se é altamente vantajoso para as comunicações,
tornou-se altamente valoroso para o mundo do crime. Claro, né? Esses dois acrianos que acabaram fugindo da penitenciária de Mossoró, no meu estado, não se comunicavam, porque não adentravam o telefone aqui na nossa penitenciária, de onde veio a expertise deles, que na minha impressão eles eram instruídos para que fugissem de uma penitenciária, de penitência máxima, a despeito de ter algumas deficiências. Perfeito. Eu até procurei porque me despertou muita curiosidade, né? Uma profissão internacional. E ali, assim, esses dois apenados, primeiro foi colocado numa ala conhecida como ala de isolamento. Assim. Aí não tem como, devido. Aí eles ficaram um próximo do outro, era uma cela lado a lado, em que isso está durante as investigações. Isso já foi um erro? Com certeza. Eles estavam ali comunicando. Se eles já vêm juntos, eles maquinaram muita coisa junto. Do ponto de vista, para mim, é um erro. Você pôr o cara de um lado do outro, nós somos parceiros aqui. Se uma mente pensando já é, imagine duas mentes pensando. Então, primeiro ficaram um ao lado do outro, segundo. E aí dentro. E eles tinham todo o tempo para pensar. Todo o tempo, então, está isolado ali, como eles estavam na hora de isolamento. E aí, assim, claro que eu acredito em comunicação sim, por quê? Mas no processo administrativo aberto, né, nas investigações, apontam que eles comunicaram, havia uma construção dentro da penitenciária ali, no entorno, e eles comunicaram com alguém, que alguém foi recrutado, porque sempre vai ter algum auxílio externo. E essa comunicação que foi que eles tiveram acesso, eles quebraram na parte da luminária. A partir do momento que eles tiveram acesso, aí eles tiveram acesso a uma ferramenta, eles conseguiram, e não fica, eles vão ter acesso lá fora, depois que eles estiveram no mundo externo. Mas até o momento eles comunicaram os dois, conseguiram quebrar a parte da luminária, que era uma ventilação, inclusive tem fotos, porque é público, você vê lá que eles conseguiram sair. Aí eles conseguiram recrutar alguém da obra, nos prisões de pessoas, né? Eles conseguiram a ferramenta para cortar o alambrado. São dois alambrados. Porque os presídios federais agora estão rediscutindo isso e estão tendo muro, mas eles não têm muro, eles têm dois alambrados, né? Uma parte é feita com bricas e as torres com fios policiais. Então eles conseguiram a ferramenta e eles saíram. Mas eles não tiveram acesso ao celular. Mas o celular hoje é o grande perigo e vilão nas penitenciárias do Brasil. Concordo. E assim nós vamos ao primeiro intervalo comercial. Voltaremos em instantes. Você está convidado a continuar conosco. Hoje recebendo aqui o programa, recebendo o deputado Arlenilson Cunha, do PL. Até já. Voltamos com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, hoje recebendo o deputado Arlenilson Cunha, do PL, líder do partido lá na ALEAC, e também presidente da Comissão de Segurança Pública. Deputado, vou apresentar aqui alguns números antes da pergunta, que eu acho que é importante para chamar a atenção da nossa sociedade. Nós tivemos em 2018, por exemplo, 57 mil assassinatos. Nós temos algumas guerrinhas aí, mais de 10, inclusive essa a questão lá de Israel com o Hamas, e agora o Hezbollah também entrando de carona. Temos a invasão da Rússia à Ucrânia, e nesses países o número de mortes está longe de acontecer, de chegar perto ao nosso. Ou seja, nós vivemos uma guerra eterna e ninguém está percebendo. Os números caíram, mas ano passado, por exemplo, foram mais de 40 mil assassinatos. O Ministério da Justiça está querendo agora investir nas câmeras para monitorar os policiais nas operações. E agora, essa semana, mais uma atitude que deixou todo mundo preocupado ainda mais. Estão querendo agora que os policiais não usem armas, só no último caso. Os bandidos com fuzis, com armas altamente pesadas, poderosas, e os policiais, daqui a pouco, não vão poder mais usar armas. Deputado federal aqui do Acre, Coronel Ulisses,
convidou o ministro a ir ao Congresso diminuir, apresentar, digo, as razões para essa mudança repentina. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu vejo o seguinte, Muniz, o policial, hoje nós temos no Brasil, nós temos um problema, vamos dizer assim, praticamente crônico. Nós temos visto cada dia as organizações criminosas, né, isso no país, aumentando o seu poder de fogo. São armas de grosso calibre, são fuzis, são pistolas, e aí o policial, se ele tiver ainda cada dia, vamos dizer assim, eu sou um estadista, eu acho que nós temos que estar dentro daquilo do Estado. O Estado tem o poder, né, o poder de império. O Estado tem que dizer que ele que dita as regras. Então, se a partir do momento que a gente começar a limitar, eu não sou a favor do exagero, eu acho que, mas a partir do momento que se o Estado começa a criar questões para limitar a atuação do policial, para coibir a atuação do policial, a partir daí nós vamos ter sérios problemas. Então, vou trazer uma questão muito polêmica aqui do desarmamento. Nós vamos falar aqui na época do governo Bolsonaro, e aí todo mundo já... Nós tivemos aí uma redução das mortes, nós tínhamos eram 39 mortes por a cada 100 mil habitantes. Nós vamos ver essa redução, depois nós passamos caindo para 19, que é muito polêmico quando se fala de armas. Mas se libera armas, então quer dizer que a liberação de armas, eu digo assim, quem tem condições, eu não sou a favor, liberar armas, não, se o cara é apto, tem condições, seu cidadão para defender o patrimônio, que a Constituição assegura isso. A defesa, a vida. Então, quando você cria regras, e aí eu vou entrar, inclusive na Assembleia, eu vou estar trazendo um tema, que nós temos tendo uma séria dificuldade, até avançar um pouquinho aqui para aquele que está nos assistindo, e eu tenho sido procurado, inclusive, por algumas pessoas que trabalham, que moram nas zonas rurais, que estão tendo dificuldade, inclusive, para ter acesso à espoleta, né, para recarregar cartucho para caça. Nós vamos ter que buscar um meio termo. Quantas espingardas nós temos cadastradas na Polícia Federal? Quem são essas pessoas? O que precisa para renovar? Porque elas estão tendo a sua subsistência prejudicada. Então, são esses temas que nós temos que se debruçar. É importante. Então, eu acho que nós precisamos ter um debate muito amplo quanto a isso, mas eu defendo o seguinte, o policial tem que ter as condições, porque o Estado precisa, porque nós temos uma criminalidade já, vamos dizer assim, fortalecida. E eu não vou nem entrar na questão do problema, da raiz, que eu acho que isso tem que ser amplamente discutido, nós temos que ter ações nesse sentido, e eu trago aqui, eu fui recentemente abordado, porque nós temos esse problema de segurança, de mortes. Essas mortes aqui, nós sabemos a origem dela. A origem delas são as questões sociais. Nós temos a ausência das políticas públicas, econômicas, sociais, né, de ordem, né, das esferas culturais, sociais, enfim. Dentro dessa questão aqui, Muniz, nós precisamos aqui duas questões interessantes. Nós temos um grande número de reincidência no país, aqui no Acre não é diferente, nós temos um grande número de reincidência e nós temos um grande número de entradas nos presídios. E boa parte de todas essas mortes, elas são de quê? Oriunda do tráfico de drogas. E cada dia a nossa juventude, ela tem sido de forma prematura e precocemente adentrando nos crimes. E boa parte desses crimes hoje, dessas mortes aqui, que você trouxe esses números aqui, e eu trouxe que houve essa redução, e boa parte são com arma de fogo, tem trago essa perturbação à sociedade. Então, acho que os policiais hoje, eu não sou aquele defender, tem que matar, mas o policial tem que ter o resguardo do Estado para coibir a ação. Eu acho que, será que você limitar o poder, o policial não pode atirar? Não tem como hoje no Rio de Janeiro, ou o Estado do Rio de Janeiro toma uma decisão junto com o governo federal e entra e tenta,
polícia pacificadora, né? Teve aquele projeto, um projeto que não era um projeto ruim, chegaram lá e tal, mas só que ele não foi cumprido na sua originalidade. A polícia está lá e trazer a política pública e permanecer lá. Deu certo em alguns, aqui o Estado ainda tá chegou a fazendo dar na certo. periferia. Né? O Estado está fazendo esse Né? Mas eu queria só endossar... Mas tem que instalar as políticas públicas lá Eu queria dentro. só endossar que o Narciso vai fazer uma pergunta, mas só uma rápida intervenção. E um debate, como você falou nessa questão de debater, um debate de alto nível, um debate que não seja extremista, que não seja nem bolsonarista e nem lulista, mas um debate técnico, né? Que seja humanista. Que seja humanista. Humanista e técnico. O Arlenildo. Daqui pro final ele... Pô, um nomezinho complicado, né? Arlenildo. O Muniz trouxe um detalhe aqui de fundamental importância. Hoje no mundo, sobretudo no Oriente Médio, as organizações criminosas estão e já provocaram 2 guerras. A do Israel contra o Hamas e a da Rússia contra a Ucrânia. Em 3 anos, essas 2 guerras provocaram menos mortes do que é registrada no nosso país. Em média, no nosso país, 50 mil brasileiros são assassinados anualmente. Desce um pouco para 40, sobe um pouco para 50. Na escala da beligerância, nós poderíamos dizer que nós estamos na travessia de uma guerra civil? Olha, Narciso, hoje os números são assustadores. Essa escalada das organizações criminosas é preocupante. E detalhe, nós temos visto que prender, será que prender hoje, daqui a pouco nós vamos estar aí, tem uma previsão aí da população brasileira, nós vamos ter aí, boa parte da população vai estar encarcerada. 2 milhões de pessoas igual nos Estados Unidos. 2 milhões de pessoas. Então, olha só, Muniz. Então, hoje, assim, eu não acredito numa guerra civil, mas hoje os números são alarmantes. O clima é de insegurança, embora você esteja ali a presença da polícia, mas o poderio hoje das organizações criminosas, os números evidenciam isso, nos deixa a população brasileira inquieta com essa sensação de segurança. Nós temos aqui hoje o crime, essa escalada nós temos hoje agora que ele é transversal, né? Agora nós temos aí nos países vizinhos, nós temos Peru, Bolívia e as organizações criminosas hoje elas já têm status, elas já atuam como máfia no país. Jairo, entra no debate. Não, tranquilo. Quero ler aqui até uma frase da Júlia Beth, que é ministra da Segurança Pública da África, e ela diz, olha, o crime organizado passou a ser individualmente a maior ameaça global desde o final da Guerra Fria. Para você ver a complexidade do tema que a gente está tratando. E como nós estamos no ano eleitoral e numa reta final de campanha, né, trazer para o debate também isso, o Notícias da Hora está trazendo como manchete aqui, possível interferência das facções criminosas nas eleições do Acre motivou o pedido de apoio do Exército nas eleições. Nós estamos vivendo o poste mijando no cachorro, né? E isso é extremamente preocupante. Hoje a gente vê, Narciso, comprometendo as organizações criminosas aí. Elas é um nicho de atuação, tráfico de drogas. A gente sabe que envolve várias questões, desde lavagem de dinheiro, né, nós temos agora as organizações criminosas já colocando em risco a sanidade mental do processo eleitoral. Olha, nós estamos chegando. Então, assim, aí a Narciso falou da guerra civil. Se o Estado, quando eu falo o Estado brasileiro, não tiver uma postura firme quanto a isso,
daqui a pouco nós vamos ter o nosso processo eleitoral comprometido, nós tivemos agora, inclusive, o Carioca, muito boa a sua pergunta, uma operação, inclusive, da FIP, que é a Força-Tarefa, que envolve aqui, e aqui eu quero até parabenizar essa Força-Tarefa, eu acho que eles foram no município aqui, que é Polícia Federal, Ministério Público, né, que é o GAECO, por meio do GAECO, Polícia Civil, Militar, as polícias que fizeram essa atuação de indivíduos que estavam coagindo um determinado município para interferir no processo eleitoral. Você imagina aí. Então, Narciso, quando você vê a esse nível, o Estado brasileiro precisa ter, mais do que não, a gente precisa ter um Estado, né, que atua de forma firme. Firme que eu falo, ou nós adotamos uma postura firme, com políticas públicas, né, e o poder no sistema carcerário mesmo, ó. E aí, falando da minha área, além disso, você é a favor de quê? Nós temos que dar ocupação para o preso. O preso tem que trabalhar. O líder de organização criminosa, meu irmão, você vai estar lá, Muniz, você vai ficar lá no Antônio Amaro, onde você não vai ter, você vai ter direitos, como prevê a Constituição. Agora, regalias, Não. como ventilador, TV, não, meu irmão. Você vai sair de dia para você lá, 2 horas do banho de sol, você vai para lá ler, você vai estudar, é isso. Pronto. Então, assim, tem que repensar no seu carcerário brasileiro, tem que repensar em políticas públicas na sua essência, na geração de emprego e de renda, para a gente poder minimizar essa questão hoje, porque essa escalada das organizações criminosas, elas precisam ser reduzidas. E o Estado brasileiro vem fazendo alguns gestos, mas só tem uma forma de combater as organizações, para mim finalizar a minha resposta, né? O pensamento. Descapitalização das organizações criminosas. Apreensão de bens. Aí nós vamos conseguir, de fato, reduzir isso. E o negócio é bem mais embaixo, o buraco. Vamos lá de novo aqui. Eu vou lembrar uma notável figura da nossa política brasileira. Leonel Brizola. Foi governador do Rio Grande do Sul, governador do Rio de Janeiro. Em nome dos chamados direitos humanos, que é uma disposição internacional, quando o governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, proibiu que as polícias subissem aos morros. E eram os morros que estavam se organizando as atuais organizações criminosas. Foi um erro isso? O deputado responde daqui a pouquinho, tá bom? Nós vamos ao intervalo comercial e você, claro, está convidado a continuar conosco. Até já. Porque estamos de volta com a terceira e última parte do Tribuna Livre de hoje, nesta segunda-feira, recebendo o deputado Arlenilson Cunha, líder da bancada do PL e também presidente da Comissão de Segurança Pública da ALEAC. Registramos aqui mais uma vez a presença do Daniel Cabral, nosso chargista, caricaturista, e também do Matheus, do Marcos e quem mais ali? Do João, não? Matheus Marcos, os dois discípulos aqui do Arlenilson. Isso. Daniel Cabral dando o retoque final ali na charge, na caricatura do deputado Arlenilson Cunha, nosso convidado especial. Fique à vontade para responder a pergunta feita pelo doutor Narciso na virada do bloco, deputado. Então, Narciso, eu acredito que foi erradíssimo. Porque a partir do momento, aquele lapso temporal, ali essa proibição de não subir nos morros, permitiu o crescimento, a estruturação ali das organizações criminosas. Isso permitiu ele se enraizar. Então, eu acredito que houve sim um erro. Nós tivemos isso aí recente também na pandemia, uma proibição do STF de algumas operações no morro. Era pandemia. Mas nós tivemos erros a partir do momento que houve essa proibição dessa não entrada, permitiu a estruturação ali
do crime para depois ter essa expansão aí significativa. É o meu pensamento também. Deputado, o senhor preside a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Acre, que é uma instância do parlamento que deve cuidar da questão de segurança pública, né? Eu queria saber do senhor qual é o papel dessa instituição hoje. Vocês têm estudos relacionados à questão da segurança pública? Porque a gente falamos hoje aqui com relação, por exemplo, à rebelião de julho de 2023, né? O que é que tem de concreto nessa rebelião? Qual foi o estudo que foi feito? E aí eu faço uma autocrítica à imprensa, eu sou jornalista, o Muniz é jornalista, o Narciso também é um jornalista, né? E às vezes a nossa imprensa, Narciso, ela peca por não dar um acompanhamento aos fatos, né? O durante e o depois, né? E aí eu pergunto, o que é que tem de concreto com relação a esse fato de 2023, né? Que tipo de pesquisa, de estudo essa instituição faz para colaborar, para contribuir com esse debate com relação à segurança pública? Boa pergunta, Carioca. Para aqueles que estão nos assistindo, a Comissão de Segurança Pública, nós temos lá 11 comissões. Ela é uma comissão permanente, né? Onde ela recepciona no Poder Legislativo as questões de segurança pública. E nós recebemos lá, e eu falo aqui como... Imagino que vocês recebem todo tipo de demanda. Isso, nós somos 5 deputados, né, nas comissões permanentes. Sou o presidente, o deputado Gênio é o vice-presidente, que é policial militar, inclusive. E nós temos como membro lá o deputado Pablo Bragense, Edivaldo Magalhães, que contribui muito nas discussões. É importante dizer, eu acho que a democracia é isso, o antagônico, o conflito de Respeitar debate, o espaço de cada um. Exatamente, a gente consegue gerir. Então nós recepcionamos já ali diversas questões. Quando nós tivemos aquelas questões, os ataques no Brasil, que nós tivemos algumas questões aqui no Acre, nós debatemos a lei, chamamos o delegado-geral de Polícia Civil, o secretário de Segurança e discutindo quais as ações estavam sendo feitas e quais seriam. E o parlamento ali colocou as suas sugestões, né? Nós tivemos recentemente, e aí, que é importante, sobre essa questão do sistema carcerário, da rebelião. Nós protocolamos documentos, quais as ações estavam sendo feitas, e estavam sendo feitas reforma, revendo protocolos, né? Revendo os protocolos ali, porque houve erro, né? Erro humano, né? Policial, isso aí é fato, é público, ele não poderia ter adentrado ali com aquela arma naquele ambiente e onde ele foi rendido, né? Então, protocolos, então a Comissão de Segurança Pública tem essa atenção, tem essa atuação, o Poder Legislativo tem que atuar. E aí eu trago aqui, de forma muito tranquila, porque como parlamentar, e para isso que nós somos eleitos, nós protocolamos, nós buscamos, cobramos e reivindicamos. Nós tivemos agora, Narciso, e aí para finalizar, sobre essa pergunta da comissão permanente, e foi muito atuante. Nós promovemos pelo menos aí 3 audiências públicas, com todas as forças de segurança, com o secretário de segurança, inclusive discutindo sobre a estruturação das carreiras dos policiais, e aí eu falo de todos os policiais penais, policiais militares, policiais civis, porque nós temos que ter policiais bem remunerados. Então nós tratamos isso em audiência pública, depois nós tratamos quais as ações da segurança pública, desde das questões de logística, de tecnologia, de atuação policial, de números, e nós promovemos isso. Eu falo isso, quanto presidente como parlamentar, nós fizemos isso. E para finalizar, quando chegou a LOA, a discussão, e aí você arruma algumas, né, no campo do debate, Narciso, chegou a LOA, nós fomos discutir, nós recebemos lá, tem um projeto orçamentária que eu recebi, até a Tenente Coronel Ana Cássia faz um trabalho que é coordenadoria de policiamento comunitário e direitos humanos. Faz um trabalho excepcional a Polícia Militar. Arlen News, você agora falou na palavra do momento, debate. Sem cadeirada e sem soco, né? Mas aqui estão parafusados. Ô,
nós ficaríamos devendo, Muniz, Jairo e eu, e você também, se nós falássemos de segurança pública e não tivesse trazido ao debate a raiz de tudo, as drogas. As drogas. E nesse particular, nós, Brasil, não produzimos drogas. Mas nós, acrianos, sem demérito, mas por coincidência geográfica, somos vizinhos do Peru, Bolívia e Colômbia. Paraguai. Os 3 maiores produtores de droga. O Acre, né? Primeiro o Brasil. É o Acre. Fronteira, né? Você conviveu como presidente do IAPEM com os apenados pelo uso, consumo ou tráfico de drogas. A minha pergunta é, o tráfico de droga é sim uma questão de segurança pública nacional, estadual e local. E o consumidor de droga, aquele jovem de 17, 18, 19 anos, que é flagrado com algumas gramas de cocaína, porque é um consumidor, merece ser apenado com o mesmo jeito que os traficantes? Olha, você tem que diferenciar isso, não tá? Você pegar um cara que trafica droga, né? Que ele é responsável pelo mal da sociedade, você não pode dispensar o mesmo tratamento ao consumidor, né? Eu sou extremamente contra, quando falo do tema, eu sou contra a liberação de qualquer droga, porque a droga, ela causa um problema, ela traz, desde a onda do furto, esses pequenos furtos que nós temos no número hoje no estado, aqui no município, é droga. Agora, na zona central. Na zona central de Rio Branco. Então, a droga é responsável por boa parte dos crimes hoje no Brasil, no Acre. Então, não dá para a gente dispensar. Eu acho que tem que ser uma atuação muito forte sobre o traficante de droga, né? Sou contra a liberação da maconha, de qualquer tipo de droga, principalmente da maconha, mas não está hoje para a gente tratar o traficante que trafica, que manda droga internacional, com o cara que é usuário. Olha, Nilson, você tem, no meu entendimento, tratado tão bem esse problema, que eu gostaria que você também fizesse a diferença. Ninguém, em sã consciência, pode ser a favor da liberalização de drogas. Eu não sou. Mas eu questiono a criminalização. Eu perguntei se um jovem de 17 ou 18 anos deve ser criminalizado, porque às vezes está experimentando pela primeira vez o cigarrinho de maconha. É o usuário, né? O usuário. Pronto. O Jair completou muito bem. Só porque é um usuário. Será que, Narciso, na sã consciência, eu conhecendo um sistema prisional superlotado, eu pego um jovem de 18 anos, que é a maioridade penal, e ele usando um cigarro de maconha, será que se eu colocar ele dentro do sistema prisional, será que ele vai... Eu não vou recuperar esse indivíduo. Pelo contrário, nós vamos dar a possibilidade dele fazer uma escola, fazer uma faculdade, uma pós-graduação e voltar criminoso. Agora, em vez dele voltar a ser usuário, ele vai voltar traficante. Muito bem. Queria, Obrigado pela resposta. Dentro desse contexto, Narciso, de a gente buscar a fonte, eu quero trazer uma informação aqui nova, mas que vai enriquecer o debate. Eu estou hoje na Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, e lá tem o Cine, né? Sistema Nacional de Empregos. E nós temos uma multinacional na área de hambúrguer que está aqui no Acre, oferecendo, Narciso, 100 vagas, dando treinamento, passagem de avião, hospedagem em Mato Grosso do Sul, dentro do complexo industrial dessa multinacional, que é uma das maiores
hoje vendedoras de hambúrguer no mundo. Ofereceu 100 vagas há cerca de 20 dias. Imaginem quantos jovens, quantas pessoas procuraram o Cine no Acre para se inscrever, para ter essa oportunidade. Poucas. Pouquíssimas. E eu conversava ontem com a Jaqueline, que é a coordenadora do Cine, e ela disse, Jairo, eu estou... E o empresário que está aqui, embora ele tenha dito que aqui no Acre deu mais gente do que nos outros estados, mas nós estamos impressionados com a pouca procura. E na experiência que ela tem, ela já coordena o Cine há quase 10 anos, ela disse, é incrível como hoje as famílias, não só do Acre, mas do Brasil, se acomodaram com os Bolsas Famílias da vida. Então o cidadão não tem mais hoje coragem de se qualificar. O jovem hoje não busca mais uma qualificação. Né? Olha que oportunidade, está dando salário de R$ 1.800, ainda tem plano de saúde de R$ 400, moradia, passagem de avião. E a gente não vê procura, e nós estamos falando de quê? Da coisa fácil, né? A droga é mais fácil, né? Está mais próxima, enfim. É um problema social, né, Arlenilson? Sim, eu vou... A pergunta boa, a fala, e assim, até oportunidade de expor meu pensamento. Eu vejo, Narciso, eu sempre falo assim, eu sou conservador. A pessoa... Como conservador, eu vou dizer liberal por quê? E aí eu vou responder essa pergunta. Primeiro, quando você vê, hoje nós temos aqui um estado que nós temos mais de 135 mil famílias que são apanhadas, né? Ou seja, nós temos mais pessoas a receber benefício do que carteira assinada de forma formal. Ok. E aí eu vou até responder de forma macro. Eu vejo, Muniz, que essa ideia, né? Porque diz que o liberal é o seguinte. Primeiro, conservador, porque eu defendo, Narciso, as mudanças de forma prudente. Né? Porque alguns chegaram a conservador como se a gente fosse retógrafo, entendeu? Que tu não acredita. Não, eu siga a ciência, a tecnologia, a inovação. Eu acho que esse caminho tem que seguir. As mudanças prudentes. Porque aquilo que não for vai deixar de existir na sociedade. Né? Porque são fundamentais. Assim como liberal eu vejo o seguinte. E aí eu vou responder a pergunta, Jair, no sentido de que eu defendo a liberdade política, a liberdade de crença, a liberdade... E eu defendo um Estado, né, um Estado limitado, ou seja, que ninguém pode fazer o que quer. Né? Aí diz que o liberal defende o Estado mínimo, a intervenção na economia. Eu defendo o Estado necessário. Por quê? Porque nós temos tantos problemas que o Estado mínimo não resolveria. O Estado necessário, qual seria o Estado necessário? O Estado necessário é aquele que ele consegue trabalhar políticas públicas dentro do cenário das mazelas que o Estado, quando eu falo o Estado brasileiro, ele apresenta, né? Então, assim, porque... E aí o Estado grande, porque eu sou contra o Estado absoluto, o Estado que abrange tudo. Por que o Estado grande? Nós tínhamos aí, eu não vou falar porque eu não quero trazer o debate aqui Lula-Bolsonaro, né? Mas nós tivemos aqui, no governo aqui do Lula, nós temos hoje 37 ministérios. Nós tivemos Bolsonaro 18. Aí eu vou dizer assim, por que eu digo isso? Porque quanto mais a máquina pública maior, né, mais inchada, mais essa intervenção do Estado, né, aí nós vamos ter vários problemas. Nós vamos ter um inchaço da máquina, né, a dívida pública, nós vamos ter o lastro, né, vai tudo pelo ralo. Aí que vem a corrupção, pelo ralo da incompetência, pelo ralo da burocracia, pelo ralo. Então, eu defendo o Estado necessário. O Estado, sabe? Orçamento para educação. Eu acho assim, quando você quer dar o indivíduo, o Estado tem que intervir nas relações individuais, né? O Estado, ele tem que intervir, né, nas questões dos direitos fundamentais de assegurar a ordem pública, para assegurar, não intervir diretamente na vida. Não, está aqui, eu vou te dar, resumindo, vou te dar isso aqui.
Então, essa falta de procura, essa falta, às vezes, é o excesso da presença do Estado, a ideia do Estado paternalista. É por isso que eu não defendo o Estado, não. Eu não defendo o Estado. O Estado necessário. Estamos chegando ao final do programa. Doutor Narciso, suas considerações finais. Eu quero terminar louvando o seu comportamento. Nós estamos às vésperas de eleição, há 10 dias. Você tem o seu candidato a prefeito. Eu tenho o meu. Muniz tem um dele e o Jair tem um dele. Mas nós aqui não aproveitamos esse programa em defesa dos nossos candidatos. E, Arlenilson, você demonstrou que tem conhecimento sobre segurança pública, até porque viveu dentro dela. Acho que você passou por diversos constrangimentos, tristeza, decepções, quando foi presidente do IAPEM. Tamanho é o crime o resultado da nossa criminalidade. Então, por último, agradeço a sua presença. Eu que agradeço, Narciso. E quero lhe dizer que você não está aqui como meu convidado. Quem lhe convidou foi o Muniz, foi o Márcio, porque eu apenas sou chamado para interferir. Mas gostaria de vê-lo de volta para tratar de outros assuntos que não entraram em pauta nesse debate. Perfeito. E, por fim, muito obrigado. Eu que agradeço. Jairo Carioca, suas considerações finais. Olha, eu lia um dia desse a questão do parlamentar e o nicho dele, né? Que ele defende muitas vezes. E não é tarefa fácil, Narciso, a gente trazer um deputado que tem um nicho, né? Segurança Pública, IAPEM. Não é tarefa fácil também atuar como parlamentar, né? Nesse sentido. A gente sabe do tamanho da cobrança que é, pela categoria principalmente. Mas quero parabenizar, como Narciso, pela sua atuação, pelo conhecimento que você colocou aqui nesse debate, e um debate de ideias a gente conseguiu fazer há 10 dias da eleição, né? Sem cadeirada, sem nada, né? Mas com um nível científico muito bom. Provocações não faltaram, né? É um tema difícil, complexo de se debater, segurança pública. Como o Narciso falou aqui, a gente tem temas que nós nem abordamos e passaríamos 3 programas aqui falando de segurança pública, né? Questão do feminicídio, por exemplo. Né? Eu gostaria de outro debate a gente provocar o nosso parlamentar que é responsável pela Comissão de Segurança Pública com relação a isso. Mas fica aqui o meu agradecimento. Obrigado, Carioca. E os parabéns pela sua atuação. Obrigado, Jairo. Muito obrigado, doutor Narciso, por mais uma participação excelente. E a você, Jairo. Substituindo o Osmir, na semana passada o substituto foi o doutor Alex, também deu conta do recado, e você hoje não deixou por menos. Muito obrigado. Daniel Cabral, vem para cá, por gentileza. Entrega aí a nossa singela homenagem ao deputado Arlenilson Cunha, nosso convidado especial de hoje. Pé aqui? Pode. Sim. Aí, obrigado, hein? Gostou, deputado? Fazer uma foto aqui, cadê o Marcos aqui? Daqui a pouco a gente faz. Só pousar aí, tá? Legal. Obrigado, Valeu, viu, Daniel Marcos? Cabral. Tá comigo? É seu. Isso. Obrigado, muito Sigam obrigado. o Daniel Cabral no Instagram, Daniel Cabral AC. Deputado Arlenilson Cunha, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, também líder da bancada do PL. Foi um prazer conversar com Vossa Excelência mais uma vez. Muito obrigado pela participação. O senhor também deu sua colaboração, engrandeceu e enalteceu o nosso programa. Muitíssimo obrigado. Sucesso. Obrigado, Muniz. Eu que agradeço aqui o convite, né, de poder compartilhar aqui essa mesa com, né, o Narciso, o Jairo Carioca, vocês. Sempre é uma oportunidade de a gente estar aprendendo mais, colocando o que pensa e a população também ficar informada, acompanhar o que o parlamentar defende, né? Eu acho que o Narciso falou alguma coisa aqui que marcou. Eu saí daqui com essa frase que marcou e eu vou colocar aqui, Narciso. Nós estávamos conversando aqui e antes do programa ele disse, eu quero essa TV aqui, que tem a Rede Globo, né, nacional, e eu quero que seja uma TV acriana, para que os acrianos tenham esse conhecimento, que os acrianos possam acompanhar. Isso é de grande relevância, esse cuidado com a informação ao nosso povo,
que tanto precisa. E olha o livro que o Narciso indicou aí. Qual é o nome? Ah, não anotei. Anotou? Anotei. Vamos ler. Legal. Valeu, deputado. A economia Sucesso. da atenção. Dá atenção. Um abraço, deputado. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Muniz. Agradeço mais uma vez. E a você que Quem esteve tá nos assistindo conosco também. na capital e no interior, muitíssimo obrigado pela audiência. Boa noite e que Deus nos conceda uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade. Valeu, pessoal. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.